porque cargas d'água, Thales, o meu intestino tá doente porque cargas d'água, o meu intestino tá hiperpermeável. Por que ele tem esse buraco? O primeiro deles é a baixa ingestão de frutas e verduras. Ah, Thales, lá vem você com esse papo de nutricionista, fruta e verdura. Eu tô cansada de saber que eu tenho que comer isso. Você tá cansado de saber e eu tô cansada de falar e você tá cansado de não fazer isso. As frutas e as verduras, elas são fontes de fibras que não só fazem você ir no banheiro fazer cocô todo dia, mas que são importantes para a fermentação de boas bactérias. Elas precisam encontrar essas fibras para poder fermentar. Se elas não encontram, se você não ingere, suas bactérias não vão se desenvolver, suas boas bactérias. Suas bactérias probióticas não vão se desenvolver. E além delas não se desenvolverem, isso também, essa baixa ingestão de frutas e verduras, compromete a absorção de vitaminas e minerais. E baixa quantidade de vitaminas e minerais compromete a produção de enzimas, hormônios, neurotransmissores. Você já deve ter ouvido falar que 90% da serotonina, que é um neurotransmissor responsável, que tem a ver com produção de nossa sensação de alegria, de bem-estar, de felicidade. Então imagine, 90% produzido no intestino. Se seu intestino não produz ou produz muito baixo, o que você vai ter? Por que é importante produzir serotonina? Mecanismo de felicidade. Aí você vai ficar buscando felicidade em coisas que não vão te trazer sua felicidade de forma definitiva, né? Às vezes você pode buscar através de alimentos que te trazem uma felicidade momentânea. Então, essa fermentação de boas bactérias são importantíssimas para essas enzimas, esses hormônios, esses neurotransmissores serem desenvolvidos, serem produzidos, né? Se boas bactérias não fermentam, você tem desbiose intestinal, vai muito mais bactéria ruim, vai se proliferar no seu intestino. E isso vai fazer a sua autoimune continuar ativa, vai te dificultar a remissão, você vai continuar tendo sintomas da sua autoimune. E aí, gente, mais ou menos, quantidade de frutas, 3 frutas ao dia, quantidade de salada, meio prato de salada no almoço, meio prato de salada no jantar, tá? E mesmo assim, talvez você fique devendo no final do dia, tá? Então, às vezes, não é só aquela folhinha de alface, uma rodelinha de tomate bem aberta no prato para fazer volume, não. É comer legume e verdura com força. 2. Excesso de consumo de proteínas. Principalmente quando esse excesso de proteínas, carnes, ovos, laticínios, né, está associado a uma baixa ingestão de frutas e verduras, isso favorece muito ao desenvolvimento de bactérias patogênicas, porque as bactérias patogênicas gostam de proteínas. Então, se as proteínas estão excessivas na sua alimentação, favorecem ao desenvolvimento delas. O segundo problema das proteínas em excesso é porque a proteína ela é acidificante do pH sanguíneo. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva ingerir proteínas, tá? Porque elas são necessárias, mas quando elas são excessivas, isso aumenta a acidez do seu corpo, do seu sangue, tá? Principalmente quando ela não vem acompanhada ou quando ela vem acompanhada de forma escassa, né, baixa, desses alimentos que são alcalinizantes, né, que são as frutas e as verduras. Tá bem? Então, cuidado com o excesso de proteínas. Modere. Cuidado com dietas low carb, em que se prioriza aumento proteico. Dieta low carb não é excesso de proteína. É normal em proteínas. É um pouco mais alto em gorduras. Esse seria o ideal. Associado a muito vegetal. Porque dieta cetogênica, dieta low carb, rica em proteínas, principalmente animais, acidifica o pH sanguíneo e serve de alimento para bactérias ruins que estão no seu intestino se proliferarem, tá? Então, esse é um passo muito importante. Então, você que é carnívoro, principalmente,
né? Que acha que carne tudo bem, não é bem assim. Precisa moderar, não é para você tirar, mas modere. O terceiro, então, consumo alto de carboidratos refinados e aditivos alimentares. Então, carboidratos refinados, o próprio açúcar, o açúcar de mesa mesmo, tá? Independente de qual for, se é demerara, se é mascavo, se é de coco ou se é branco, né? E aí existe também o açúcar oculto, o açúcar escondido, né? Na forma de... Quer ver uma coisa que tem muito em produtos vendidos como saudáveis? Um açúcar oculto que é chamado maltodextrina. Então, às vezes você compra produtos que você acha que são saudáveis, porque são vendidos como sem açúcar, mas se você não cria o hábito de ler a informação nutricional, de ler o rótulo, você não vai saber o que tem. E aí você está ingerindo um açúcar escondido, que não tem nome de açúcar, porém é açúcar, tá? Então toma cuidado. Inclusive o açúcar em excesso das frutas, quando você toma, por exemplo, um suco, você joga a fibra embora e você fica só com o açúcar da fruta. Isso pode ser excessivo. Então, eu não gosto muito de ficar recomendando suco por causa disso, tá? Eu acho que as pessoas acham que estão fazendo uma boa troca, um sucão de laranja, sucão de uva, e isso pode ser ruim, tá? Não tô dizendo que é ruim, mas se você não tiver moderação, vai ser ruim também, tá? Então, esse açúcar oculto, esses alimentos refinados, né, carboidratos refinados, ricos em farinha de todos os tipos, né? Não precisa ser só farinha de trigo. Se você compra um pão que é pura farinha de arroz, um bolinho que é pura farinha de arroz, você está consumindo carboidrato refinado também, tá? Então, cuidado para não trocar um produto com glúten ruim por um sem glúten ruim também, tá? Não é só não ter glúten. O que tem de bom naquele alimento, tá? Então, esses carboidratos refinados, esse excesso de açúcar, eles desequilibram o ecossistema intestinal. Ou seja, suas bactérias boas não vão se reproduzir, não vão se desenvolver. E ainda tem um grande problema que a gente pode ter no intestino, que é fungo, proliferação de fungos, tá? E aí, os aditivos alimentares também são favoráveis para destruir o intestino. Por isso que eu sou chata com relação a falsos saudáveis. Eu detesto alimento falso saudável, essa enganação. Sou muito criteriosa com isso. E você precisa ser também, porque você pode estar se enganando. Se você não lê o rótulo, você está se enganando. Então, quando você compra uma barrinha disso, daquilo, de proteína, não sei o que, tá cheio de aditivo, tá cheio de adoçante. Então, leia para ver o que tem ali. Leia, toma cuidado com loja de produtos naturais. Nem tudo que tá ali é bom. Então, cuida com isso aí, tá? Para você não estar ingerindo vários aditivos aí alimentares que estão contribuindo para a sua hiperpermeabilidade intestinal. Principalmente adoçantes, né? Então, às vezes, algumas pessoas têm essa cultura de tomar água saborizada ou até mesmo refrigerante diet, algo com adoçante, e aí acham que estão fazendo uma boa troca, mas na verdade não estão, porque esses adoçantes, eles favorecem esse desequilíbrio do ecossistema intestinal, tá?